A gente vai começar agora o JuntaCast, que é o podcast da Feira Junta. Preciso lembrar que a 12ª edição do Junta é um projeto fomentado pelo programa Funarte de apoio a ações continuadas 2023, eventos artísticos calendarizados. A realização do JuntaCast tem o patrocínio da Nadir, fabricante do copo Lagoinha, símbolo da boemia de Belo Horizonte. E a 12ª edição do Junta também tem o patrocínio da Checkmate, Liberdade Desconhece Destino. Hoje estamos aqui com a Sandra Benites e a Francisca Carpolari e vamos tratar do tema artes visuais, instituições e fomentos. A gente tem a presença também do Thiago Alvim, que está fazendo uma ação, que é o desenho do copo Lagoinha, e ele vai continuar enquanto a gente faz a conversa aqui. Eu tenho de praxe, assim, sempre que eu vou fazer essas mediações, essas conversas, não gosto de apresentar as pessoas, porque eu acho que fica uma coisa meio dura, assim, aquela coisa de ler uma biografia. E aí eu acho que era legal vocês começarem se apresentando um pouco, contando um pouquinho da trajetória de vocês e como vocês estão hoje na atuação no campo artístico, cultural, né? Se a Sandra Benites puder começar, eu agradeço, e depois a Chica podia continuar contando um pouquinho da sua história. Olá, eu sou Sandra Benite, eu sou do povo Guarani, Nhandé, eu sou de origem Mato Grosso do Sul. Também eu tenho uma formação acadêmica como professora, professora que eu trabalhei muito tempo na comunidade, onde desde 2000 fui morar no Espírito Santo, que é uma comunidade guarani, que fica no município de Aracruz, né, do Espírito Santo. E aí eu fui lá, eu morei lá até 2015. Depois eu fui morar no Rio de Janeiro, desde 2015. E também agora continuo morando no Rio de Janeiro. Também sou antropóloga. Eu fiz mestrado no Museu Nacional. E eu defendi em 2018 e depois agora estou no doutorado, né? Pretendo concluir ano que vem, né? Defender ano que vem. E também agora eu estou como diretora de arte visuais na Funarte e eu acho que a minha trajetória foi muito longo, mas assim resumidamente agora. E também já fiz várias curadorias na instituição, uma delas que foi muito importante, todos foram importantes. Eu já fiz também fora do Brasil, né? Em Londres, eu fiz em 2022. E também eu fiz em 2022, também eu fiz na França, na verdade, isso foi uma criação, na verdade, de a gente levar as mulheres, criar essa obra de arte para poder, inclusive, para venda, para o mercado mesmo, as mulheres indígenas, né? Na qual aquilo que não é visto como artista, mas vive na sua comunidade. E foi uma coisa muito importante porque chamamos essas mulheres que não só aquelas artistas renomadas, mas aqueles que estão na base também fazendo sua arte. E aí, com o intuito de ajudar também, porque na pandemia teve muitas mulheres, principalmente que moram na floresta, por exemplo, nas Amazônias, algumas tinham muita dificuldade de se movimentar, porque tudo muito lá é bem difícil o acesso para você se deslocar em outro lugar, precisa assim, de barco, precisa de outras coisas, né, para poder se deslocar em outros lugares. Eu acho que foi nesse sentido que nós fizemos algum movimento também fora do Brasil. Muito bom. A gente vai voltar um pouquinho nesse assunto depois. Eu queria ouvir da Chica também um pouquinho, né, Francisca Capolari, o seu histórico um pouquinho e atualmente como é que está a sua atuação no campo artístico, cultural. Deve contar para a gente. Então, queria agradecer o Binho por estar aqui hoje, Tiago, Derek, todo mundo que faz o Junta.
Para mim é uma felicidade estar aqui, né? Assim, acompanho o Junta desde o primeiro, eu acho, e porque acompanho e torço muito pela cena, né, de Belo Horizonte. Então, sou diretora e fundadora do JACA, né, diretora artística. O JACA, Centro de Arte e Tecnologia, é um projeto que a gente começou em 2010, né, assim, começou antes, mas ele abriu as portas em 2010 no Jardim Canadá, que é um bairro de Nova Lima, aqui, da região metropolitana de Belo Horizonte. E a gente se dedica, né, à pesquisa do território do Jardim Canadá, de outros territórios que, a partir de metodologias que a gente foi criando lá, né, e parte da nossa missão, né, assim, é criar projetos que fomentam discussões e pesquisas artísticas de design, de arquitetura, e a gente vê a arte de um jeito muito ampliado, né, assim, que também esbarra na antropologia, nas ciências sociais, na arquitetura, no urbanismo, enfim. Então, é um lugar que a gente se propõe mesmo a ser um laboratório que recebe os artistas. A gente tem quartos desde a nossa fundação, que hospeda, e os artistas ficam vivendo nesse bairro, né? A partir daí, a gente viveu diariamente, cotidianamente, em muitas outras instituições, né? A gente realizou o Bolsa Pampulha, a gente teve uma parceria com a Fundação Clóvis Salgado em uma residência na Praça 7, a gente foi o programa educativo CCBB por 4 anos, nos 4 CCBBs, então a gente pôde também aproximar com mais dedicação da educação, que é uma área que também é muito cara para a gente. Então é isso, fazemos um monte de coisa, mas sempre né, criando desde do Jardim Canadá e de Belo Horizonte, né? Agora a gente também tem uma sede aqui na rua Goitacazes, com a nossa biblioteca. Chico, pegando carona na sua fala aí, eu penso muito nesse lugar da pesquisa, né, da educação, porque eu também sou professor, né, e esse lugar da pesquisa artística, porque falar pesquisa em geral, o Brasil ele não se investe tanto e a população não tem essa visão tão favorável à pesquisa como um todo, né? Se pensar nas ciências, pensar em tudo. Assim como na educação ainda não está no ponto que poderia estar. Mas a pesquisa artística eu acho que ainda é mais complicado, né? Porque as artes visuais são um campo que geralmente é muito precarizado. Às vezes são poucos que ascendem a um lugar onde que tem muitos recursos e tudo, mas no geral é um lugar bem precarizado. E a pesquisa me parece ser um lugar mais precarizado ainda, né? Eu queria ouvir de você essa experiência, assim, como é que é fazer a gestão de um espaço que tem como uma das suas premissas, ou um dos seus focos, a pesquisa artística, né? E eu acho que você poderia falar um pouquinho disso, isso é interessante, assim, para a gente refletir para esse lugar da pesquisa que ele não aparece, né? A exposição, os eventos, o final aparece muito, mas a pesquisa geralmente ela não é tão visível, né? Talvez tenha a ver por ela não ser produtiva, né? Assim, ela não e a gente, isso é uma premissa mesmo no JACA, né? Assim, os artistas chegam para experimentar, para pesquisar, para tentar coisas que normalmente eles não fazem, para usufruir da infraestrutura que a gente tem e que às vezes mídias e ferramentas que eles realmente não têm acesso ou, né, não tiveram interesse antes e estão ali orbitando aquele espaço, né? E a gente, ao longo dos anos, foi criando mesmo uma metodologia de proteger eles do final, né? Antes existia, por causa do espaço que a gente tinha, que era muito parecido com esse, assim, e aí eles ficavam angustiados de ocupar esse espaço como amostra, né? E aí a residência, metade da residência virava o processo de ocupar esse espaço. E a gente foi entendendo que desfazer das paredes era importante, né? E hoje, na terceira sede que a gente tem, que a gente pôde construir, né, com muitas estratégias de inventividade e gestão, assim, a gente não tem paredes. Então, claro que a gente tem paredes, mas elas não são paredes brancas que convocam a exposição, né? Para ficar um lugar que é mesmo de produção, de tentar coisa, largar no jardim muitas sobras de outros trabalhos, né, assim, que vão convocando e inspirando esse processo. E aí a gente entende que o trabalho pode ou não ficar pronto, né, assim, e que pode ser daqui a 5 anos, que ele vai reverberando esse tempo de
de tentativas, né, assim, de um mergulho que pode reverberar em muitos outros campos, que às vezes nem é do próprio trabalho artístico, né, que é do convívio com os outros artistas, com a coordenação da residência, né? Assim, a residência hoje, esse ano, está sendo coordenada, a gente teve 2 ciclos, terminando o segundo ciclo essa semana, coordenada pelo Rafael RG, que é um artista que a gente trabalha, né? Assim, que se conheceu e tem muita amizade, que é da associação, já que é uma associação há muito tempo. Então, esse convívio com as pessoas que estão no Jaca pode resultar num trabalho, mas que não precisa ser durante o tempo da residência, né? Que é até melhor que não seja, porque depois tem que levar, tem que... é uma brincadeira, mas... enfim, eles fazem muita coisa, mas não necessariamente elas estão prontas para ser mostradas, né? E essa angústia de ter que compartilhar com o outro acaba que limita um pouco do que você se dispõe a tentar e ao erro, né? E aí, os editais, toda a estrutura, né, de fomento, ela está voltada ao produto, né? Ela é estruturada desde a Lei Rouanet até aos editais, né, assim, que são para a produção artística, né? Tem algum produto que tem que ser entregue no final, uma mostra, um CD que é gravado de uma música, enfim. E aí a gente assume esses produtos um pouco, né? Assim, a gente entrega a publicação, a gente faz uma exposição que às vezes não é com o artista desse ano, é com processos e outros artistas convidados, mas blindando um pouco os artistas em residência para que eles possam não se comprometer com uma entrega finalizada. Eu consigo ver muito isso que você fala. Eu já participei de algumas residências e no começo eu sempre tinha essa ansiedade de materializar algo, de ter alguma materialidade no final da residência. E hoje vendo assim, essas residências que eu participei, elas foram muito importantes para o meu percurso artístico, muito mais pelas trocas e pelo ambiente, pelas reflexões que surgiram ali, do que por qualquer materialidade que eu tivesse chegado, né? Faz todo sentido isso. Mas eu queria aproveitar e perguntar para a Sandra um pouco também, Sandra. Para quem chegou assim, né, tá ouvindo a gente, tá vendo a gente, mas não conhece muito a Funarte, não conhece muito a diretoria de artes visuais da Funarte, você poderia explicar para a gente um pouquinho assim, o que é esse lugar da Funarte, qual a importância dela e o que especificamente a diretoria de artes visuais dentro da Funarte? Então, para mim, assim, também foi um desafio ocupar esse lugar, por eu ser uma mulher indígena, é um desafio porque eu vim de outro lugar que, na verdade, inclusive, a minha língua, né, a minha segunda língua é o português. Então, eu penso, assim, quando a gente trata de uma política pública, por exemplo, como Funarte, na qual onde eu estou ocupando esse lugar, ela tem outro sentido para mim, porque a própria língua a língua ela não é apenas uma tradução literal, né? Para eu poder entender como que eu posso atuar nessa política pública para atender nacionalmente, né? Eu precisei assim voltar um pouco na minha trajetória para poder entender também a minha própria presença nesse lugar das políticas públicas. Eu acho que isso é como se fosse como que eu vou falar assim, tentar equilibrar esses dois mundos, digamos assim, né? E para mim eu tenho que entender muito bem para poder como é que também eu vou atuar nesse espaço que é muito complexo, né? Como é que discute, por exemplo, dentro da arte visuais, por exemplo, o que é arte, inclusive, né? Então, eu tive que buscar, na minha curadoria, na minha experiência de curadoras, eu acho que para mim, foi um processo desde 2016, né, que eu comecei a atuar como curadora. Então, eu acho que isso é uma pesquisa, né? Para mim, foi fundamental para eu poder entender como que ocupa esses espaços. Então, ela é muito complexo. Eu não tenho, assim, uma palavra-chave para dizer o caminho, mas eu posso dizer que
como, por exemplo, o que é meu papel ali, eu acho que é entender a complexidade, esse olhar, o meu olhar como o olhar de todos, que, inclusive aquelas pessoas que não são entendidos como, por exemplo, artista, né? Como uma comunidade ribeirinha, uma comunidade quilombola, uma comunidade indígena. Como é que essa comunidade entende essa questão de arte, né? Como que chega a inclusive esse fomento até essa comunidade, né? Ou chega ou não chega. Eu tive que pensar nessa estratégia, na verdade, a chegar a esse lugar, esse fomento, porque muitas das vezes, quando se trata de arte, artista, só se pensa naquilo que já são visíveis, já estão atuando como artista, mas nem sempre, para nós indígenas, por exemplo, nem sempre aquilo é artista. Não que eu não estou dizendo que isso não é artista, mas assim, que é o artista, como é artista indígena, digamos assim, né? E aí eu tive que pensar muito dessa forma de a gente, e a diretoria são muito importantes também para mim, porque a gente chega junto, e a maioria que chegam junto, hoje ocupa essa diretoria da FUNAT, são pessoas que vêm desse lugar da grande maioria, que é identificado como minoria, que não é minoria, mas sim o lugar que a gente não é acostumado, a sociedade não é acostumado ver como indígena, por exemplo. É um exemplo. Então, eu acho que para a gente pensar as políticas públicas, fomento, o, o, o acesso dessa comunidade é um desafio de pesquisa, é um desafio também de escuta e formação. E eu acho que por isso também, logo que eu cheguei, né, e a Maria, que é presidenta da Funarte agora, que é muito, eu fico muito admirada, honrada também de fazer parte dessa gestão dela, que é uma forma de orientar também a gente, e da forma que a gente vem chegando mesmo. Ela sempre busca, né, fortalecer a gente. Eu acho que cada trajetória é uma coisa muito única que se soma nesse espaço para se discutir essa diversidade também. Eu não sei, assim, eu acho que eu estou nesse momento. É muito bom. Você tocou num ponto que eu acho super importante, assim, que ontem a gente teve uma conversa, a gente gravou uma conversa com o Paulo Nazaré, o Caio Ronin e o Felipe Tales. E eu comecei jogando essa pergunta, assim, o que é arte, né? Assim, uma pergunta meio óbvia. Mas para mim é muito importante essa pergunta, e eu fiquei brincando que para mim, se tivessem 50 pessoas nessa sala, a gente teria 50 concepções de arte. Se tivesse 100 pessoas, a gente teria 100 concepções de arte. E que bom, e que tomara que seja mais assim, né? Porque eu lembro da minha formação e da forma como eu entendi a arte, era passado para a gente como se a arte tivesse um caminho único, né? Tem um circuito único em que a pessoa vai, participa de algumas instituições, vai para uma galeria, começa a vender naquela galeria e ponto, você é um artista. E para mim isso nunca fez muito sentido, porque a minha trajetória vem muito da rua. Eu me reconheci artista pintando na rua. E eu fico pensando muito nisso, assim, quantas formas existem de ser artista, né? Quantos circuitos existem de ser artista. E aí, tocando no seu ponto, né, assim, quantas cosmovisões diferentes podem contribuir para o que é o entendimento de ser um artista, né? Porque a gente herda, de certa forma, uma tradição europeia do o que é ser um artista. E como é que a gente vai conseguir fazer esse movimento para romper com essa tradição europeia, né? Acho que o que a Chica falou também, até queria ouvir um pouco mais sobre a questão da interdisciplinaridade, é muito importante, né? Que são outros olhares que chegam, vão quebrando uma coisa que está meio solidificada. Você quer falar um pouquinho desse lugar da interdisciplinaridade lá no Jaca, como é que funciona, como é que essas trocas, o que você sente? Pra gente, para mim, talvez, assim, é muito fluido, né? Assim, eu mesma estudei arte sem estudar na escola de artes, né? E me formei, talvez, muito de uma...
através dos festivais de inverno da UFMG, né? Eu acho que já existiu muita coisa, parece que a gente vai para frente e para trás, né? Assim, então, meus pais são músicos e uma artista, professora da Guinhar, meu pai é professor da escola de música, então tive esse privilégio de nascer numa família que vivia muito na cena cultural aqui de Belo Horizonte e de Minas, né? E desde muito pequena, de 6 anos, eu comecei a fazer o Festival de Inverno e eu parei quando eu formei na faculdade. Talvez seja a minha maior escola, assim. E cada ano era uma coisa, né? Era uma oficina de circo, depois era de teatro, depois era de artes visuais, depois era de música. Eu fiz um pouco de tudo mesmo, de vídeo, de fotografia. E aí, quando eu fui estudar comunicação, mas fui estudar numa época que a comunicação teve uma flexibilidade, então a gente foi para dentro da antropologia, né, da belas artes também. Então é o jeito que eu entendo o mundo. Assim, para mim, não ser assim é um pouco... não consigo articular. Era a essência, né? Né, assim, que é isso, através do convívio com as pessoas do bairro, ou com as pessoas, né, assim, pensar um projeto para um lugar sem conhecer daquele lugar, sem sentar e tomar tempo de escuta, né? Para mim são algumas premissas que são dadas e que talvez não sejam dadas o tempo inteiro, né? Mas vem muito desse lugar, assim, de ir e de viver Poços de Caldas, Diamantina, Ouro Preto, né? Assim, e de ter esse mergulho mesmo no que é essa cidade, no que ela convoca, o que são as pessoas que foram parar ali. Não sei se faz sentido, né? Estou articulando agora mesmo, assim, né? Mas eu acho que eu reconheço muito essa trajetória do Festival de Inverno como esse lugar de muita diversidade, de pensamento, de disciplinas, né? Assim, que vinha gente de então muito a universidade, que às vezes extrapola e consegue pensar umas coisas que são muito interdisciplinares, mas às vezes volta para as caixinhas também, né? Então acho que tem esse reconhecimento da UFMG como um lugar que às vezes, que muitas vezes consegue praticar a interdisciplinaridade. Eu pude viver ela assim, tanto num curso de comunicação muito capenga da era Fernanda Henrique, né, talvez pela precariedade foi interdisciplinar. E aí no Jaca é assim, a gente desde que o Jaca foi fundado, a gente consegue mais interlocução com a Escola de Arquitetura da UFMG do que com a Escola de Belas Artes. A gente nunca teve um projeto com a Escola de Belas Artes, a gente já teve muitos projetos com a Escola de Arquitetura. Mesmo eu dando aula na Guinhar, a gente conseguiu mais interlocução com a design. Então, é isso. Eu acho que a gente tem escolas de artes que estão se renovando num pensamento um pouco mais plural da arte, mas que não era a realidade quando o Jaca foi fundado em 2010, né? Interessante, assim, você falando me veio aqui uma lembrança, eu li uma entrevista com a Renata Marques, que está no livro, vou tentar lembrar o nome do livro, se vier eu falo, mas ela usou um termo que me chamou a atenção, que ela falou assim, que a gente estuda história da arte, mas que a gente deveria estudar uma geografia da arte, né? Assim, o que é a arte feita em Belo Horizonte, mas o que é a arte feita no Amapá, o que é a arte feita em Belém, o que é a arte feita em determinados lugares da Ásia, o que é em determinados lugares da África, e que essa geografia da arte naturalmente levaria a gente para uma visão muito mais abrangente desse termo arte, né? E aí eu queria aproveitar para voltar a pergunta para a Sandra, que aqui em Belo Horizonte tem um fenômeno do Cura, né, que é um festival super importante, que para mim, assim, um dos grandes méritos do Cura é envolver a cidade, né, assim, pessoas que normalmente não estão no circuito dos museus, galerias e tudo, convivem com a arte por meio das coisas que acontecem na cidade. E o Cura tem chamado muitos artistas, muitos coletivos indígenas, de povos originários, para fazer as empenas, para fazer as pinturas. E a gente tem visto também nas bienais, né, nas exposições, a presença bem marcante de representantes dos povos originários no cenário das artes visuais. Eu queria escutar um pouquinho da sua leitura, assim, de qual a importância dessa visibilidade, né, desse lugar dos lugares que abrem os acessos, que chegam em muitas pessoas, terem contato com a arte feita por povos indígenas. Só quero
relatar um pouco a partir da minha experiência e depois talvez não seria uma resposta, mas uma reflexão. Eu fiz uma residência ano passado, eu fui para Estados Unidos, recebi uma bolsa para ir para isso antes de eu entrar na Funarte. E aí eu tive que ir para entender um pouco sobre essa questão da história da arte nessa perspectiva do mundo ocidental, porque a gente eu, enquanto indígena, eu tive que pesquisar muito para entender isso quando fui fazer uma curadoria que comecei no Museu de Arte do Rio, que é a primeira curadoria que eu fiz no mar, que é o de Aguataporã, a primeira curadoria que eu fiz. Aí eu fui para entender um pouco, porque, primeiro, eu acredito que é muito importante para nós, para mim, assim, enquanto indígena, para entender a minha curadoria, por exemplo, para fazer curadoria de uma exposição, eu tive que trazer um pouco essa minha inquietações. O que é minha inquietações, que são vários, mas a minha experiência enquanto professora na comunidade me ajudou muito a refletir sobre isso, porque hoje, né, por exemplo, na comunidade indígena, tem uma educação escolar indígena que tem 4 princípios que é importante ser seguido, né? Por exemplo, sobre a questão do diferenciado, né, bilíngue, e também específico e comunitário, né? Esse quadro, né, ela precisa ser respeitado, mas só que para a gente para respeitar esses princípios, a gente precisa entender aquela comunidade. Tem que pesquisar, tem que entender aquela comunidade, que para não confundir, inclusive, né, tem um professor Meliá, que ele já não está mais com a gente, que ele era um jesuíta e depois ele pesquisou, se formou estudando sobre povos guarani de modo geral. E ele fala uma coisa que eu acho muito interessante, que ele fala que muitas das vezes se confunde educação escolar indígena com educação indígena, porque cada povo tem o seu processo de ensino-aprendizado próprio, né? Como, por exemplo, aí eu vou falar um pouco do Guarani, do nosso povo, né? Quando nós vamos retirar uma matéria-prima para fazer uma escultura de bichinho, por exemplo, né? Eles vão pedir permissão, a gente faz um ritual para pedir permissão para buscar aquele matéria-prima que a gente vai fazer o bichinho de madeira ou uma cestaria, independente do que a gente vai fazer, né? Então, é importante entender aquilo, né? Como que é esse processo. Isso é uma educação e também é uma questão tem a ver com essa percepção cosmológica, né? O respeito, como você chegar, como retirar uma árvore, como você tira ou uma árvore para fazer uma casa, por exemplo, né? Então, todo é um processo que a gente pensa que a gente precisa retirar aquilo para a gente fazer uma casa, mas a gente pede permissão para aqueles espíritos que estão em torno, né? Porque para a gente, para nós indígenas, isso de modo geral, a gente é parte daquilo, não é separado, né? E aí, voltando a essa relação do que é por isso também que hoje eu discuto sobre a questão do artesanato. O que é artesanato, né? Por exemplo, muitos parentes fazem uma escultura de animais e venda, e é para vender mesmo. Só que muitas das vezes aquilo não é visto como arte, é visto como artesanato. Então, artesanato tem a ver com a relação com a ideia da cultura popular. Quer dizer, cultura popular é uma coisa menor, como se fosse inferior. Então, eu discuto tudo isso hoje, né, inclusive na minha gestão, e eu discuto também na minha tese, também estou discutindo isso, e eu achei muito interessante isso.
aí, voltando à relação da minha experiência como história da arte, né, ocidental, para eu entender como que isso foi se organizando, esse pensamento, né? Eu percebo que no pensamento ocidental, a história da arte, que tem a ver com o processo, que o valor, né, se resume no objeto. Não é com pessoas. Então, quer dizer, como se fosse coisa separada, objeto. Agora, para nós, indígenas, para tratar de arte, como o Jader Ismael já falava isso, tem que tratar de vida indígena e território indígena. Eu não entendia por que ele falava isso, né? E aí, hoje, com essa residência que eu fui fazer, para eu poder entender, eu tive que compreender aquilo, né? Para dizer que, para nós indígenas, ela nasce, a arte, né? Junto com a nossa existência de cada povo. Por exemplo, o povo Guarani vai contar uma narrativa como nasceu o povo Guarani, com o mundo Guarani, né? Então, isso é muito complexo, isso. Eu só queria dizer isso porque por isso que a gente não consegue separar o que é arte, né? E a arte, para a gente, também tem a ver com a questão estética, mas a estética não tá se referindo só apenas nas pessoas, mas do movimento, da forma que você vai conduzir o seu mundo, que tem a ver com todos esses elementos, como eu falei, dos animais, das plantas, dos rios, das águas, de todos. Então, isso você vai conjuntamente você vai conduzindo. Isso tem a ver com a questão estética, criativo, tem essa questão do processo também, de como você se equilibra nesse mundo, né? Não é para você ficar triste, como dizia, minha avó falava isso, né? A gente cria coisa, a gente cria esperança para ficar mais alegre, mas a alegria da comunidade, do povo, do indivíduo, não é a mesma coisa, né? Não é a mesma coisa, não é, por exemplo, para nós, a gente fazer uma roda de conversa, rir e às vezes zoar no outro, isso é alegria também, né? Talvez para outra comunidade não é assim. Então, não posso dizer que esse serve para mim e serve para todo. Por isso que a diversidade ela é muito importante e é uma coisa assim que cura isso, né? Uma forma de a gente lidar com diversidade. Eu acho que a arte, falando arte, porque tem que falar arte, é uma forma de a gente falar. Então, eu acho que a arte ela é um objeto de mediação da coisa, né? E eu acho que essa mediação, na verdade, é uma forma de equilibrar as coisas, mas não é apenas uma coisa só. Eu acho que a diversidade, como, por exemplo, uma roda de conversa, ou, por exemplo, as mulheres cuicuro, por exemplo, elas brincam, às vezes, num terreno grande, aí eles vão jogar água no outro e vai correndo atrás da outra, e assim, uma brincadeira da comunidade. Eu acho que isso é uma forma que não é a forma do Guarani, por exemplo, do povo Guarani. Tem uma outra forma do povo Guarani. Então, eu estou trazendo esse exemplo, mas não só do povo Guarani, mas assim, de toda a sociedade, de pessoas, né, que eu acho que isso é muito importante. E aí, assim, eu fiquei pensando sobre essa questão como é que a gente. Esse é o desafio não só da gente como indígena ou a gente que discute as políticas públicas. Eu acho que é importante para a gente se unir. Eu vejo muito também que, muitas das vezes, quando se trata de exposição, de curadoria, por exemplo, até mesmo os curadores ou produtores são muito separados, pareciam numa caixinha. E a minha curadoria, na verdade, eu faço muito diferente. Eu começo assim
a minha relação com os artistas, com a equipe, para mim é fundamental. Isso gera uma outra relação de afeto, inclusive de compreender e de compreender como é que nós podemos avançar coletivamente, porque coletivamente não é pensar todo mundo igual, mas sim respeitar a diferença do outro. Eu acho que isso, para mim, é muito fundamental na minha trajetória, na minha experiência. Então, são várias coisas, mas, assim, eu só queria trazer esse um pouco, não sei se é uma resposta, mas é talvez uma reflexão, e, e todo dia é um aprendizado. E, assim, e outra coisa que eu acho fundamental falar, né, sobre essa minha experiência, né, eu vejo que é o processo de fazer exposição é, é a questão, né? É o processo de fazer exposição, por exemplo, é equipe, envolvendo equipe, pesquisa, isso, e aí um ajudando o outro, outro pensando. Eu acho que isso é uma coisa. A exposição, ela já é resultado desse movimento, que é muito importante. Às vezes envolve, né? Envolve conflito, envolve várias coisas, mas é importante que a gente chegue num resultado dessa exposição. Eu acho que é a mesma coisa também, artista, né? O processo de fazer arte, que é muito importante. Por isso que o artista também não dá para parar, né? Se parar, também é como se eu costumo dizer que, assim, por exemplo, fotografia, né? Fotografia, se você não mexer, não dá sentido para isso, pode ser uma imagem que, como se fosse uma imagem morta, né? Que não se movimenta. Mas, a partir do momento que você faz sentido para aquilo, ela é muito importante, né? Eu sempre, a imagem parada, eu falo assim, que a imagem parada. Não que a imagem está parada, mas a imagem movimentada. Então, eu acho que o movimento a mais importante é o entorno, né, das pessoas que pegam, que vai mudar de lugar, que vai limpar, que vai fazer aquilo sempre, né, movimentando. Eu acho que isso, para mim, assim, eu me vejo muito nesse lugar desse processo. E eu acho que também eu aprendo muito com esse processo do movimento. Então, por isso que a arte, ela movimenta a gente o tempo todo, inclusive para a gente continuar tendo alegria, esperança, não que isso seja uma coisa sempre boa, inclusive a partir dos nossos conflitos que a gente vai também superando o fazer arte, eu acho que isso é muito importante. É muito bom essa perspectiva do movimento, né? Então, Sandra, eu estava ouvindo você falando aqui, enquanto vocês falam, eu vou viajando aqui, né? E eu estava pensando muito nisso que você falou de pedir permissão à matéria, né? A matéria-prima, pedir permissão à terra para pegar as coisas. E acho que muitos problemas que a gente vive da emergência climática, dos problemas que a gente tem vivido, dos maus tratos que a humanidade foi colocando no planeta, seriam bem resolvidos se a gente aprendesse a pedir permissão, né? Assim, em Belo Horizonte, né, Minas Gerais, a gente tem um problema muito sério aí com a mineração também. Fico pensando se tivesse esse cuidado com as montanhas, talvez a gente tivesse uma situação bem melhor, por exemplo. Fiquei pensando muito Ou de nisso. entender o tanto que a gente pode pedir permissão ou não, né? Porque não adianta, não era só o ato de pedir, né, Binha? A gente ia ter que entender que não pode ter. Que não pode, exatamente, que não é só pedir permissão e explorar, né? Eu entendia esse pedir Até permissão que como um limite, respeito, né? Com um exato. olhar de respeito para a natureza da qual nós fazemos parte, né? A gente tenta esquecer isso, mas nós somos natureza também, né? E outra coisa que você falou que eu fiquei querendo me corrigir, assim, porque para simplificar eu falo povos indígenas, né? Mas são muitos povos indígenas, né? Quando você foi falando das características, eu fui pensando nisso. A gente fala de uma diversidade muito grande de povos que são reunidos dentro disso, de povos indígenas, povos originários, mas a gente fala de muitos povos que constituem o Brasil e constituem a América do Sul, né? Acho que só lembrando, fazendo esse parênteses aqui, porque eu acho que é importante lembrar que são muitos povos, né? São muito povos, e são povos que também pensam, têm uma filosofia de entendimento como conviver com outros seres, na verdade, que
eu acredito que é muito importante entender esse lugar de... muitas das vezes eu fico imaginando e também pensando, ocupando esse lugar, né, como, por exemplo, hoje eu estou na Funarte, para pensar a questão do acesso, inclusive também as políticas públicas, ela é muito complexo, e isso também tem muito a ver com o tempo, né, porque parece que a gente chega atropelando muitas coisas. Por exemplo, eu vou estar aqui durante 4 anos, né, ocupando aquele espaço para discutir, mas isso também requer um processo. É um processo de escuta, um processo de pesquisa, um processo de construir uma estratégia, né, porque sempre é um processo que não tem como a gente também pensar algo assim. Eu sei que eu sei alguma coisa que, a partir é, é, da minha trajetória, eu consigo enxergar algo, mas tem outros que eu não consigo entender, compreender. Então, eu preciso escutar, eu preciso entender, compreender. Então, eu acho que isso leva um tempo. E parece que também nessa questão do fomento, por exemplo, ela existe muito tempo, muito curto, às vezes é uma correria. Eu acho que isso, para mim, é um desafio também pensar, e eu vim trazendo isso um pouco nesses espaços onde eu ocupo, para poder também repensar, discutir. É, Claro que a gente não quer um ano de tempo, por exemplo, para um edital, mas a gente precisa pensar o mínimo possível, né? Por exemplo, para a gente trazer essa população que não estão aqui no centro, que muitas das vezes, para pensar, né, para chegar numa comunidade quilombola, ribeirinho, uma comunidade indígena, por exemplo, muitas não têm acesso, inclusive internet, nem todos têm acesso à internet, como chegar, então tem que pensar toda essa complexidade para poder acessar aquela comunidade. Então, eu lembro que teve no seminário da FUNAST que nós fizemos mês passado, eu fiquei pensando que teve uma pessoa da plateia falando que para a gente... É um exemplo só, que eu não sei quem, não me lembro, uma pessoa falou que para a gente fazer circulação, né, de atividade, muitas das vezes não é tão caro, né? E aí eu fiquei pensando, talvez ao contrário, porque para você chegar numa comunidade quilombola, indígena, ou ribeirinho, ou pescadores que muitas das vezes fica longe, bem afastado da cidade, custa muito mais caro. E isso, as políticas públicas, ela não pode colocar isso como dificuldade. Eu acho que aí a gente precisa lutar mais para que a gente ter mais esse recurso para a gente chegar lá, porque não é uma coisa barata. Isso é fato, né? Por que que muitas das vezes essas comunidades tão esquecido que não chega isso requer o custo maior e também o tempo maior. Então, eu acho que é importante a gente falar um pouco desse lugar de tempo também. Eu acho importante, inclusive esse lugar que a gente ocupa, como é que a gente chega e ter um tempo que é possível chegar nessa comunidade. Senão, a gente vai continuando excluindo. Eu acho que isso não é o caminho para a gente buscar com essas parcerias mesmo, conjuntamente, para a gente fazer esse movimento de chegar até eles ou eles chegarem até aqui. Porque, e vice-versa, eu acho que é importante pensar esses dois. Muitas das vezes,
por a gente não conseguir chegar lá, deixamos de lado, digamos. E isso é mais, para mim, assim, mais um pouco angustiante, enquanto gestora de uma arte, de artes visuais. Eu acho que, para mim, é um desafio e também um pouco angustiante como isso pensar e a questão de tempo. Isso, para mim, é uma inquietação também. É claro que a gente tenta fazer, mas todas as coisas não dependem só de mim ou de todos os outros diretores, né? Tem coisa que a gente consegue fazer coletivamente, tem outros que não, e depende de outros, em outras camadas desse, desses parceiros, né? Para a questão financeiramente mesmo. Eu acho que isso, para mim, assim, seria muito bom investir mais no campo da arte, é, de modo geral, tanto nos artistas, também artista em comunidade, né, no território, é, é, que é mais, eu acho que desafiador, né, para a gente fortalecer esses artistas do território. Sim. O Gilberto Gil, na gestão dele, ele usava um termo que eu gostava muito, que era o do-in cultural, né? Que é de ir lá nos pontos de cultura e ativar, né? Ativar aquela cena em um determinado lugar, um determinado território, ativar outra cena. Eu lembro muito dele falando disso, assim, da importância de percorrer toda a vastidão do Brasil e fazer esse do-in cultural, de ir lá e ativar os pontos que precisam ser ativados, ligar os pontos, trazer as pessoas. Acho que faz muito sentido, né? E esse termo do-in, né? É desse tempo que você fala, de um tempo mais lento e que traz um retorno que é mais cuidadoso, né? E a gente vem fazendo isso nessa gestão da Funarte, né? Sim. A gente pensa muito nisso, assim, a gente conversa sobre isso. Então, eu acho que a própria retomada, na primeira, quando nós chegamos e já começamos a fazer o edital da retomada, pensando nessa lógica. E eu acho que, por isso também, eu me sinto também muito honrada, como eu falei, né, de fazer parte, porque a gente pensa muito coletivo e por isso também a gente pensou muito da questão, por exemplo, de trazer indígena, quilombola e vários outros pessoas, desde a comissão, por exemplo, para poder avaliar o projeto, e não só trazer indígena como artista, mas sim como comissão avaliadora, e eu também estou ali na Funarte. Eu acho que isso faz uma diferença e transformação. Eu acredito que essa transformação, ela vai sendo aos poucos. Não é a forma ideal, mas é o que a gente vai como que assim, se apropriando, né, como que a gente pode melhorar aos poucos. E isso só o tempo que nós, assim, vai dar esse a gente vai melhorando aos poucos, porque a gente sempre vai fazendo para melhorar e não para regredir. Eu acho que a gestão atualmente da Funarte, ela faz muito esse esforço muito grande. Nós estamos fazendo esse esforço muito grande. Como eu falei, tudo não depende da gente também, mas o que depender da gente, a gente está fazendo um esforço muito grande, e eu acho que o resultado ainda não é o esperado, mas cada dia a gente vai se melhorando. E tem os resultados que ainda não são visíveis, né? É, Mas eu queria puxar o gancho de uma coisa que você falou, desses processos coletivos das artes visuais, né? Quando você falou lá das exposições, você falou desses processos coletivos, e agora você falou dessas coletividades, né? E eu queria até trazer a pergunta para a Chica, porque eu tenho pensado muito nesse lugar das cadeias produtivas, de todas as pessoas que são envolvidas, né? Porque a gente vê uma exposição, vê um festival de arte urbana igual esse que está acontecendo, a gente vê uma pesquisa artística acontecendo, mas tem muitas pessoas que são envolvidas que às vezes a gente não vê, né? Que não estão na frente ali do trabalho final.
Eu queria ver se a Chica podia comentar um pouco esse lugar das cadeias produtivas, da coletividade dos processos, na experiência dela no JAC, em outros lugares. O que são essas pessoas todas que são envolvidas para que as artes visuais e a cultura em geral aconteçam, né? Acho que não, existe uma invisibilidade que é sempre, né, assim, claro, do autor e da equipe, mas eu acho que nas artes visuais, muito pela precariedade que a gente vive em Belo Horizonte, assim, de poucas instituições que expõem e que tem um processo de idealização da exposição que é completo, né? Então, imagina, a gente não tem quantas instituições contratam uma curadoria, né? E se a gente pensa nesse lugar que é de destaque, que já é inexistente em Belo Horizonte, imagina todo o resto da cadeia, né? Então, a gente tem uma rede de produção, talvez seja o único lugar que das artes visuais existe dentro uma gerência e um produtor, né? Assim, que tem que desembolar todo o resto, e aí todo o resto fica sempre na informalidade, porque não tem nenhum um lugar para a gente praticar, né? Se eu vejo, a gente trabalhou com o educativo, né? Os lugares que empregam os educadores. Nos desvios da política pública, isso ora é instituído e as instituições têm mediadores, educadores, mas 4 anos esses lugares são colocados em xeque, né? É o lugar mais frágil, não sei, é a mão de obra que custa, né? Custa na folha de pagamento rotineira da instituição. Então, aqui a gente tem uma precariedade mesmo do nosso sistema produtivo, é tudo muito improvisado, e as pessoas que geram profissionais muito plurais, assim, que sabem, tem que aprender um monte de coisa e fazer todo tipo de serviço, né? A gente tem um monte de faz-tudo nas artes, eu acho, que deixa a gente com um jogo de cintura muito grande, mas bem fragilizado enquanto um percurso profissional, né, assim. Isso ficou muito claro nas discussões das leis, né, assim, dos Aldir Blanc, Paulo Gustavo, durante a pandemia, né, que não era só sobre o artista, né, que é sobre essa rede, quem ajuda a produzir, quem ajuda a fabricar, e a briga por esses lugares, essa rede era muito mais do pessoal da música, do teatro, que enxerga a rede, né, que tem ali para montar um espetáculo, é muito claro e reconhecido esses lugares. A gente tende a inviabilizar com o nosso ego artístico, assim, todas essas pessoas que ajudam, que é replicado na curadoria, muitas vezes também, né? Toda essa coletividade. Eu penso muito nisso, assim, como artista, como alguém que já viveu muitas essas oscilações financeiras do artista, e como professor também, né? Eu fico muito preocupado com esse lugar da vida financeira do artista e das pessoas ligadas às cadeias produtivas da cultura. E eu consigo enxergar muito essa oscilação que você fala, porque às vezes é isso, às vezes a pessoa tem trabalho, daqui a pouco está sem trabalho, daqui a pouco tem 2 trabalhos ao mesmo tempo e não consegue pegar os 2, aí depois já não tem mais nenhum. E fiquei pensando no caso do Junta, assim, que eu fui hoje eu já não estou mais na produção, mas eu fui um dos idealizadores, e que é uma iniciativa relativamente pequena, mas que acaba que, assim, gera alguma renda, alguma receita ali para uma quantidade de artistas que às vezes segura alguns meses, que acaba envolvendo assessoria de imprensa, comunicação, gente para embalar, gente para vender, transporte, né? E fico pensando assim, o quanto que é importante pensar na economia da cultura, nesse lugar do que vive a pessoa que opta por ser artista, do que vive a pessoa que opta por estar, não ser necessariamente o artista que vai expor, mas estar naquele meio, né? E aí eu queria ver, do ponto de vista de vocês, né, você, Chica, da sua experiência com o Jaca lá no CCBB e também da Sandra na Funarte, como é que vocês veem esse lugar da vida financeira do artista e de toda essa cadeia produtiva da cultura, né? Assim, o quanto que é difícil ou menos difícil a pessoa viver como artista, né? Principalmente um jovem. Então a gente é isso, a gente está discutindo isso 2 anos depois de uma mudança de governo, tendo vivido 4 anos com a pandemia e ainda, né, colaborando, de uma desarticulação como projeto, né, assim, da cultura. Eu tenho uma visão, desde que eu cheguei em 2010 de volta no Brasil, que eu tive um tempo fora, assim, tendo vivido a crise de 2008 em Nova York,
eu cheguei num momento de muita bonança, assim, né, da cultura. Era muito. A Funarte, a gente a rede nacional propiciava assim programação de intercâmbio que era muito incrível para a cena. O próprio Jaca, talvez não, o ano 2010 que a gente mais teve captação pela Lei Rouanet, né? Mas eu entendi aquilo de um jeito estranho, assim, como se, mas o que sustenta isso, né? O que pode manter? Então, desde então, eu no Jaca fui experimentando muito modelos de gestão inventivos mesmo, assim, sabendo que aquilo não tinha muito. Os patrocinadores que nos patrocinavam, eles não tinham uma política cultural clara, eles patrocinavam a gente um ano, depois não patrocinavam, né? Enfim, então a gente oscila, né? O Jaca é entendido talvez por todo mundo como um lugar que é seguro e que é uma instituição e que tem uma permanência, mas não, a gente não tem patrocínio desde 2017. Em 2016 a gente teve o último prêmio da Funarte, que sempre ajudou ali a inventar coisas, mas também não permitia, na época eram prêmios pequenos, de 100 mil, 60 mil, a gente também viver numa estrutura de instituição do prêmio, né? Sempre foi um colado de um monte de coisa, um pouquinho da lei estadual, um pouquinho. E aí, quando a gente fez o CCBB, que a gente tinha um patrocínio que era para realizar um programa, a gente passou a ser percebido por muita gente como uma instituição sedimentada e estável, talvez, né? No meio dessas estratégias, a gente foi entendendo que a gente sabia fazer coisas e que a gente podia fazer serviço para as outras instituições que podiam ajudar a gerar a nossa permanência, né? E talvez tenha sido isso que fez a gente chegar até aqui, de pé, né? Assim, por muito tempo a gente se dedicou a entender os processos de permanência dessas instituições assim, né? Esses espaços independentes da arte, né? A gente já fez residência, livro, pensando, muita gente escrevendo e pensando estratégia, compartilhamento de estratégias sobre isso. E é isso, tem uma vida média de 2 anos, que é o tempo do fôlego, da energia, de falar assim, não consigo mais investir nisso. E a gente teve a sorte de viver num momento em que as políticas estavam tentando e foram dando alguns fôlegos para a gente, assim, né? Até a gente já ter uma maturidade de gestão para poder inventar com mais tranquilidade como existir, né? E o entendimento de que era importante existir, porque muito tempo, até no ano passado, a gente precisa de existir, faz sentido a gente existir, né? Muitas dúvidas, né, Sandra, escutando você falar da circulação, assim, até minha mesmo, assim, o tanto que a gente é forçado a deslocar do nosso território, né? Então, a gente quer falar desde o Jardim Canadá e Belo Horizonte, mas a gente é o tempo inteiro cooptado a estar em outros lugares, tirando a gente do nosso território. Então, imagina o que é isso para um artista ribeirinho, né? Ele tem que o tempo inteiro, a gente, na nossa geração, né, Binho, o tempo inteiro mudar para São Paulo ou para o Rio para existir enquanto artista, né? E aí entender que o Paulo Nazaré, por exemplo, precisa desse território para poder existir. O trabalho dele é a partir da pessoa também, né? Um pouco que você falou da prática indígena, assim, não existe fora desse contexto, né? Então, também como a gente pensar políticas que ajudem a pesquisa, a prática, mas que não force a gente sempre ter que aceitar um seminário não sei aonde, uma fala, tarará, uma exposição, porque se a gente sai do sistema, a gente sai do sistema. E aí a gente não é chamado para nada, e a gente não é entendido como uma instituição que está ativo, né? Então é isso. Quando eu vou falar em São Paulo, repercute muito mais na prática do Jaca do que quando eu falo aqui. Né? Mas eu queria era falar aqui. Eu queria ter que viajar menos e poder estar mais com os artistas aqui, ou para os artistas que precisam da circulação, trazer uma circulação que é de qualidade, que é com cuidado e que é um tempo respeitoso, né? E não é aquela correria que a pessoa vem 2 dias, a gente tem que dela e devolve ela exausta para a rotina dela, né? Assim, sem ter entendido também que contaminação pode gerar esse contexto. Então, acho que tem um monte de coisa para a gente pensar mesmo a partir do tempo da aldeia, como a gente atropela e como a gente força também todo mundo a entrar no nosso tempo. Né? Exatamente. Eu acho que, assim, pensando dessa lógica como arte visuais mesmo,
ela é um complexo, porque não, é diferente de outros artistas, digamos assim, de uma... não é um grupo, o artista Da performance, né? é individual. Mas eu fiquei, depois de muito tempo, né, eu fiquei pensando, assim, agora, né, que eu cheguei nessa conclusão, não que... Talvez a minha percepção só, não é uma coisa assim... eu fiquei pensando que eu acredito, né, que a arte visuais ela começa a se transformar a partir da chegada ou da entrada, digamos assim, artista indígena, artista preta, artista mulheres, artista mulheres indígenas, curadoria. Então, isso faz muita diferença porque obriga a instituição, por isso que eu acho importante esses equipamentos local seja ocupado por essa comunidade, né? Então, isso obriga, inclusive, dar emprego para as pessoas que estão no local. Por exemplo, nós temos vários juventude de hoje, eles estão formados e tem, eu estou falando juventude indígena, juventude negros, né, que estão se formando com muita com essa perspectiva crítica mesmo, né, de pensar tudo aquilo que é importante para a sua trajetória, para a sua comunidade, para o seu... Então, eu acho que isso é muito importante, ocupar esse equipamento local, né, para fortalecer o território. E isso também, eu fico pensando muitas das vezes, eu tive uma experiência, eu fiz curadoria para a Bienal das Amazônias, eu participei, eu saí no finalzinho, porque eu tive que entrar para a Funarte, e a gente, nessa conversa entre curadores, a gente conversava muito sobre isso, né? Eu falava assim, tipo, como é que você tem que sair daqui para ir lá em São Paulo ou outro lugar para você ser reconhecido enquanto artista? E como se fosse assim, você vai lá e você volta para fazer alguma coisa, se conseguir, senão às vezes não tem lugar para você continuar ali. Então, essa ideia de esvaziamento do própria base nos tira desse lugar, né? Então, eu acho que é importante, para fortalecer esse lugar, é necessário, porque a arte visuais ela é muito a exposição, né? Eu acho que através da exposição, de curadoria, de artista indígena, artista preto, eu acho que isso traz muito essa transformação, obriga a sociedade a debater sobre isso. Então, eu acho que esse lugar, para mim, é muito importante, inclusive, lembrando da Bienal das Amazônias, né? Foram ativados, era um depósito de, não sei se era sapato, ou uma loja de sapato, né? Que estava abandonado e foi ativado agora, ela está funcionando em Belém, e foram contratados várias pessoas, historiadores, várias pessoas que não tinham, na verdade, trabalho, mas que já tinha formação. E aí foram chamados, e isso faz muita diferença quando se trata de questões artísticas, né? Às vezes, essa visão ocidental só vê o artista e o objeto, não vê o entorno, né? Por isso que eu falo, o valor só recai na pessoa e no objeto. E isso é diferente para nós, inclusive para nós brasileiros, porque o brasileiro ela é múltipla cultura, né? E vários trajetórias, e eu acho que isso nós somos muito diferentes de outro país. E nós somos criativos, a gente é alegre, a gente tem várias outras coisas que eu costumo, às vezes, brincar assim, um pouco na minha experiência, no meio
dos não indígenas, eu vejo muito essa criatividade. E é engraçado, isso repercute muito na nossa própria formação e na nosso próprio entendimento enquanto sujeito brasileiro. Se é brasileiro ou não é brasileiro. E, às vezes, eu já ouvi muitos, brincadeira, né, piadinha, que se fala que o brasileiro é vira-lata. Por que isso, o próprio brasileiro não se entende como uma pessoa importante? Ou nós não somos sujeito importante? Porque a gente só enxerga o bom de lá de fora. E daqui de dentro, a gente nega totalmente, porque é isso que faz esse movimento de te tirar de uma comunidade para te levar na cidade, para dizer o que a cidade é melhor da sua aldeia. Então, eu acho que são várias questões, mas, assim, para mim, eu acho que é muito importante essa ideia de você ocupar o local, né? o espaço local, ativar e chamar essa comunidade. Faz essa roda de conversa, né, que para brincar, para rir, e trazer essa força coletiva, né? E isso eu acho que é importante, essa ideia da rede também, de a gente buscar essa rede como parceiro, e não para nós tirar daqui para levar para outro lugar, para nós fortalecer, porque eu acho que isso é um equívoco. É importante, por exemplo, eu fui para os Estados Unidos para entender, porque era uma instituição do museu que discute da história da arte, mas isso eu fui porque eu preciso. Por eu ser indígena, entender o que é arte para indígena, é importante também entender outro entendimento, para eu poder dialogar o que falta, qual lacuna que existe nesse lugar, que é outro pensamento sobre a questão da arte. Por isso que eu falo assim hoje, né? Se os parentes eu chamo parente porque nós somos parentes, independente artista ou liderança, a gente se chama parentes, né? Esses parentes que estão fazendo, por exemplo, uma obra de arte que custa 1 milhão, que faça. Eu não é que eu sou contra de fazer da forma da forma dos não indígenas, não, mas eu acho que é importante entender, né? E eu acompanho muito, por exemplo, a Aslan Pancararu, um artista que está se destacando hoje em dia no campo de arte para o mercado, porque ele chama muita atenção, a obra dele de chama atenção porque é a forma esse mercado que olha, né, eu acho que o valor da obra. Então, mas ele traz essa questão da memória, né, como ele do Nordeste, ele traz na pintura em tela, ele traz essa rachadura da terra, da origem, a memória. Então, tudo ele traz isso numa tela, mas só que totalmente assim, abstrato, da forma que atende o mercado fora. Eu acho bonito isso, né? Ele trazer um pouco essa dele, né, do território, da forma dele trazer isso, mas também atendendo esse lugar de mercado. É importante. Aí me perguntaram sobre isso. O que você acha sobre essa questão do indígena fazer sua obra e vender? Eu acho que é importante a gente pensar também, embora que tudo é arte, mas também nem tudo pode ser vendido, como, por exemplo, tem coisas que é nosso, né, enquanto populações indígenas, né, que é nosso. Então, tem coisas que é específico da comunidade, que é do coletivo, que não pode ser exposta ou não pode ser. Isso pode ser delicado, mas fazer sobre trajetória, fazer uma tela, trazer um pensamento, eu acho que isso não é uma coisa que vai
afetar o coletivo de uma maneira mais delicada, né? Sim. Interessante. Enquanto você falava, eu fiquei pensando muito aqui que a história, né, assim, a história que a gente estuda como história da arte no Brasil, ela tem sempre esse olhar do branco sobre os outros povos, né? A gente tinha os franceses que vinham nas expedições para fazer as imagens dos povos aqui. Depois, na semana de 22, eram pessoas que tinham acesso a viajar para o exterior, que eram geralmente Rio, São Paulo, né? Assim, que falavam de uma cultura brasileira, mas a partir de um olhar branco também, de pessoas da capital. Mesmo no início da arte contemporânea, né, a gente pega assim, trabalhos super importantes, sem dúvida e tudo, mas sempre foram muito pontuais as pessoas que tinham representatividade em outros povos que falavam sobre isso, que tinham espaço nas artes visuais. E aí isso veio crescendo, veio aumentando, e eu acho que agora no século XXI chegou de uma maneira muito forte. Eu tenho uma intuição, assim, pode ser um chute meio exagerado, mas que na minha visão a gente já está até em outro momento que não é exatamente o mesmo momento da arte contemporânea do século XX. Eu acho que a gente já virou a página, eu acho que já são outras questões, outros paradigmas que estão acontecendo com essa chegada de muitos negros, muitas pessoas de povos originários, muitas mulheres, muitas pessoas LGBTQIA+, e trazem uma multiplicidade para a arte brasileira que eu acho que nunca aconteceu antes. E talvez seja tão difícil discutir a arte brasileira e pensar esses lugares da arte justamente por tão intenso e tão atual que está sendo isso que está acontecendo, né? E forte, né? São muitas novidades, né, Binho? Assim, tem o que a gente vê, mas tem toda uma articulação por trás que é muito, muito mais do que era assim, há pouco tempo atrás, intrínseca, assim, misturada à relação instituição-mercado, né? Grandes instituições. Sim. Então, assim, eu vejo um pouco, assim, sem saber muito o que pode acontecer, sem conseguir prever, mas eu fico achando que sim, as presenças são asseguradas, né? Assim, fica parecendo que as pessoas, pelo Instagram, pulam essa vivência institucional e chegam às galerias, e isso abre um caminho, quase que uma avenida para existir, assim, economicamente, produzindo, mas que não é sem a instituição, porque Sim. o mercado e a instituição são, né, assim, nesses modelos de conselhos, eles são as mesmas pessoas, né? Que a gente acha que não tem interesse, mas eles têm um interesse ali desenhado, né? Então, eu acho que tem muito agente novo, assim, muitas articulações que são novas para a gente entender um pouco como está sendo construída a arte contemporânea. É interessante no Brasil. porque eu penso muito nisso, assim, né? Minha trajetória vem muito da rua e tal. Eu fico pensando muito nisso. Quando eu estava escrevendo minha tese, eu escrevi muito isso e pensei muito nisso, assim, essas disputas de linguagem, né? Porque as linguagens que já estão mais instituídas e que tem todo um gabinete, toda uma estrutura robusta, elas tendem a abafar as outras linguagens, né? Então, assim, em que medida que essas linguagens que estão chegando agora tendo visibilidade, elas não vão ser, de certa forma, cooptadas por linguagens mais estruturadas dentro do sistema mais formal, assim, né? Mas eu fico pensando muito assim, concordo com o que você está falando completamente, mas fico pensando muito também numa necessidade, numa coisa que eu tenho visto, porque eu acompanho muito essa coisa da arte urbana, que eu nem gosto mais tanto desse termo, porque está muito relevo para o urbano, né? Mas essa arte que acontece na rua, o que isso tem a capacidade como imaginário, como simbólico, né? Pensando em Belo Horizonte, nas imagens que estão em Belo Horizonte. Fico pensando muito num termo que o Luiz Antônio Simas usa muito, que é um historiador que estuda muito as religiões de matriz africana e a relação dessas religiões com a cultura brasileira que acontece nas ruas mesmo, né? E ele fala muito do encanto, né? Assim, da capacidade da arte de provocar esse encanto. Porque o modo capitalista, o modo neoliberal é um modo da pulsão de morte, né? Assim, você desencanta com a vida, desencanta com o mundo e consome para suprir esse buraco do desencanto, né? De certa forma. E vejo muito esse lugar da arte. Penso assim, no Cura, penso no Carnaval de Belo Horizonte, penso na variedade de pessoas que estão presentes hoje na arte que não estavam, como uma maneira de tentar devolver esse encanto um pouco, assim. É quase que essa disputa de linguagens, né? Que é porque essa disputa das grandes galerias, das grandes instituições, de certa forma, ela vem muito de um paradigma
que é muito capitalista, né? Que é daquele que se destaque, que vai estar colocado num lugar de muito destaque. Para cada artista que chega no topo de uma instituição, você tem milhares que estão aí pelejando. E isso é do capitalismo. O capitalismo é isso, né? Pegar aquele que tem destaque e deixar um tanto. E aí eu fico vendo assim, que essa entrada de outros atores traz também a necessidade de a gente pensar outras iniciativas, né? Penso junto um pouco como isso. O Junta surgiu num perrengue, todo mundo estava no perrengue sem dinheiro, vamos fazer uma feira e tá aí. Então, não sei, concordo totalmente com você, mas eu concordo também que talvez esses outros olhares na massa, não naqueles que são pinçados e destacados pelas instituições, pode trazer um fôlego novo para a arte e novas formas, né, da arte acontecer. Eu lembro de um músico da cena alternativa estadunidense, tudo que tinha uma banda chamada Fugazi, que até veio no Brasil muitas vezes, e ele falava muito disso, assim, falava, não, o sistema é assim, ele coloca um tapete, coloca um trono, te coloca em cima do trono, te coloca uma coroa. Na hora que você estiver relaxado no trono, ele vai lá, puxa o tapete, cai coroa, cai trono, cai você, cai tudo. Então, de certa forma, existe esse risco. Mas eu acredito muito também nessa força da multidão, né? Não sei, eu fico pensando, tentando ser otimista, pensando que existem esses grandes sistemas de arte e tudo, mas tem algo que está acontecendo simbólico nas multidões que podem trazer mudanças. Né? Eu acho que eu fico pensando muito sobre essa questão, né? Falando sobre a cura, né? Que os parentes estão vindo, ocupando esse espaço também, fazendo, pintando em pena, e eu acho que isso é uma forma de se manifestar, de exigir também, né? De exigir essa visibilidade. Né? Não importa se a gente está pintando, fazendo algo, uma figura, uma pessoa pintando, isso, acho que a presença em si já é uma questão. Né? E aí, lembrando dessa forma, talvez eu usaria como eu sou professora, eu sempre participava da formação de professores, e aí eu lembro que a gente estava discutindo sobre a questão do educação diferenciada específico dentro da comunidade, como que funcionaria. E aí eu lembro que alguns parentes falavam que nós queremos uma escola em formato de tartaruga, né? Isso um arquiteto que os próprios parentes podem fazer, e também requer um cuidado muito, e também deve ser muito, muito custo alto, né, para você fazer um concreto de tartaruga, em formato de tartaruga, uma escola, né? Aí eu fiquei pensando sobre isso, aí uma vez na minha experiência, né, não adianta a gente fazer a escola em formato de tartaruga, se embaixo de tartaruga não funciona diferente. Então, quer dizer, só vai servir como capa. E o que vai fazer diferente é as pessoas, o movimento que está dentro da sala. Né? A equipe, como, por exemplo, né, um exemplo que eu vou falar, assim, tipo, no nosso costume guarani, por exemplo, quando uma família tem um filho recém-nascido, criança recém-nascida dentro da família, mais próximo não come carne vermelha. E aí eu levo isso para a escola, eu falo, olha, porque nós temos a nossa proposta curricular própria dentro da comunidade, e aí a gente precisa tratar disso. Porque quando tem uma criança recém-nascida numa família, a família daquela mais próxima não vai comer carne vermelha. Então, a gente precisa fazer comida específica naquele período para aquelas crianças que estão na escola. E se isso não for respeitado, o que adianta a escola em formato de tartaruga? Né? Eu acho que a gente precisa pensar nessa lógica desses museu, por mais que eles... claro que a galeria se movimenta totalmente com essa ambição de por que não, assim, muitos indígenas não estão numa galeria importante. Muitos indígenas, estou falando assim, existem vários artistas indígenas que não são renomados, mas que estão trazendo
debate, discussão, né, sobre a questão de demarcação de território. Por exemplo, eu fiz, né, a exposição NIECE, primeira edição ano passado na Caixa Cultural de Brasília, e depois a continuação da segunda edição foi feito agora na Caixa Cultural de Salvador. O NIECE, ele traz 12 artistas indígenas de várias regiões, né? Eu trabalho com a Islã, com Iacuna, Tuxá, e vários outros artistas de território que traz sua memória, como foram removidos do seu território. Então, elas traz isso, essas questões totalmente tratando essa trajetória com sua relação dramática de retirada da sua comunidade, do seu território. Então, trata um pouco disso, né? Esse é o desejo de fala, né? Eu achei muito interessante isso, porque aí movimenta várias questões, vários debates, e a grande maioria, por exemplo, não estão numa galeria grande. Aí eu fiquei pensando assim, por exemplo, o Edgar Canaicon, né? que é mineiro, Chacriabá, indígena Chacriabá, e também nós levamos a fotografia, né? A fotografia, eu acho que cada artista seleciona o que eles querem levar, que o NIECE é desejo de fala, a forma de expressar aquilo que você gostaria de expressar. Então, eles começaram a fazer esse movimento, eu achei muito interessante. Então, talvez a galeria, grande galeria, não aceita esse lugar de chamar uma fotografia do Edgar Canaicon, do Chacriabá. Inclusive, falando da fotografia do Edgar Chacriabá, né? Eu fui, fui chamado, né, para o MASP, né, por exemplo, como curadora adjunta, né, no finalzinho de 2019, e depois eu saí, né, em 2022, que eu saí, por conta desses conflitos, né, que foi cancelado por conta primeiro, que questionaram o tempo, e segundo, o atraso nosso, entre aspas, porque o Edgar estava num lugar muito onde não tinha acesso fácil à internet, porque ele estava no Mato Grosso, eu não me lembro, e ele mandava as coisas para a gente, e a gente tinha que tratar sobre isso, e depois a gente estava trabalhando chamando o MST, né? E é engraçado que 6 fotografias, que 3 do Edgar e 3 do MST foram, que seria fechamento do núcleo da nossa exposição de retomada dentro do núcleo da história brasileira, que não foi, a justificativa foi que a gente entregou atrasado, né? Mas, na verdade, não foi isso, né? Primeiro, que a fotografia que o MST trouxe é a fotografia de luta, né? A mesma coisa do Edgar. O Edgar também, ele trouxe a fotografia de luta, de movimento. Então, isso incomoda. E aí a gente pensa, o que é arte? Por que não é importante aquilo? Né? Será que faz muita diferença? É lógico que faz muita diferença e vai fazer muita transformação, porque aí é uma inquietação. Tem a ver com o que a Chica falou, que sempre vai ter um teto que vai bater, que a coisa vai incomodar, né? Vai Eu fiquei incomodar. pensando muito assim, nessas forças que historicamente sempre foram muito poderosas no Brasil, que são as forças que agem para silenciar mesmo, né? Que agem para silenciar os povos originários, nas lutas contra o agro, por exemplo, que às vezes sai queimando tudo, né? A gente tem visto por aí. E achei que esteve envolvida aqui, né, na defesa da Serra do Curral também. Você vê o poder das mineradoras, o lobby, né? Que, se quiser contar um pouquinho como é que foi essa experiência também, vocês fizeram um evento no Parque Municipal, né? Que é isso, você sempre
O Marcelo Lopes de Souza, geógrafo, ele tem esse artigo que eu gosto muito, que ele fala da ação direta e a luta institucional, né? Que tem a ação direta, que é aquilo que a gente faz na rua para conseguir os avanços que são necessários. E a luta institucional são aquelas pessoas que estão dentro das instituições, que é o seu caso agora na diretoria, favorecendo as ações que acontecem para tentar chegar em conquistas para povos que são historicamente oprimidos, né? Se quiser contar um pouquinho da luta pela Serra do Curral também, acho que pode ser bom para a gente dar uma amarrada. A gente convive com a questão da mineração, foi até né, não posso falar assim que é um convívio, foi uma das questões que na asseguração desse território do Jardim Canadá, era uma questão que convocava CELI, né, assim, que é uma vizinhança, um bairro, que faz tinha uma vizinhança muito clara já com uma mina, né, que era uma mina numa escala assim pequena, um parque estadual, mas já era assim quase que parede com esse parque estadual, que já era estranho, né? Assim, nossa, como a mineração é vizinha ao parque, e tão próxima do bairro. Então a gente essas contradições daquele território chamavam a gente assim, quase que uma escala Brasil num lugar menor, ou Minas, né? Assim, pensando na mineração como uma questão muito nossa, que hoje já é de muitos outros estados também, mas a gente carrega no nome do estado, na nossa identidade, né? A gente é mineiro, fica difícil, o léxico, sei lá, o pensamento que fica já como essa é a condição, é dada, para isso que esse território serve, para isso que a gente também serve, para trabalhar nas minas. Então, hoje o Jardim Canadá tem uma vizinhança muito, muito surreal com a mina, assim, né? Assim, o próprio Jaca, que tinha uma distância assegurada da cava da mina, hoje está a 2 quarteirões contados da cava, não é da área da mina, da cava, né? Então, isso impacta no dia a dia ali de pó, de coisas que a gente nem imagina que são destruídas com a combinação de minério e chuva, né? Assim, oxida, a calha cai em 2 anos, enfim, é uma lida ali diária com essa história. Então, não é uma novidade para a gente a mineração e tentar negociar essa existência, quando é o respeito, quando é o limite, né? Quando até que tão perto pode chegar da parede do vizinho, enfim. Então, e aí um lugar que a gente imaginava, né, que a gente tinha passado desse ponto, que seria da mineração na Serra do Curral, né? Se existe um lugar que a gente achava que estava assegurado, era esse lugar, porque lá no Jardim Canadá, quem olha para o Jardim Canadá? Ninguém. Então a gente entende essa dinâmica, né? Assim, de que com os eucaliptos tapados a coisa pode acontecer, com essa cortina, né, de eucalipto. Mas aqui era muito surreal, né, e emblemático. Mas tem a ver com todo esse momento que a gente viveu, que eu acho também, né, que é de que tudo parecia dado e nada era dado, né? Sempre podia desmontar mais, sempre podia chegar num fundinho mais profundo do poço. Então a gente se somou já muitas outras vezes a esse limite, né? Assim, Mariana, Brumadinho, né? Brumadinho, a gente tinha um convívio no Córrego do Feijão quando aconteceu o colapso da barragem. Então, é uma realidade nossa no Jaca, assim, lidar com isso. E aí, a Serra do Curral, a gente viu como um momento de discutir, né, assim, discutir políticas ambientais na nossa cara ali, né, num momento de decisão política muito grande. Então, a gente realizou, junto com a minha BH, esse festival no Parque Municipal, que era um festival de música, que para a gente era uma novidade, assim, a gente nunca tinha produzido música. E tem um fascínio ali da coisa que acontece rapidamente, né, e do transe ali rápido, que nas artes visuais é demorado, é um processo, né, a gente fica, e no cinema é mais ainda, a gente fica anos empenhado no mesmo projeto, e ali, de repente, em alguns meses, tinha aquela coisa sendo formada, né.
O festival de música é um fenômeno de massa, muito rápido, né? É, Engraçado você falando, eu fiquei pensando, né? Como é que os problemas, eles não são locais, eles nos conectam, né? Porque Minas sofre muito com a mineração, mas as mesmas mineradoras agora estão indo para o Pará, né? E sim. aí você vê o Bahia. horror, Bahia, né? Mas no Pará você vê o horror que é chegar a isso nos rios que chegam em tantas comunidades, né, que abastece quase que o país todo, assim. Então, quanto que o problema é grande, os problemas estão interligados e o quanto que as forças de opressão e dessa coisa do lucro são muito fortes, né? Eu lembrava de uma fala do Vladimir Safatli, acho que 2018, 2019, que perguntava para ele assim, mas qual que é o caminho? Ele falava, todos. Todos os caminhos que a gente puder, a gente tem que ocupar. Tem que ocupar a luta institucional nas instituições, tem que ocupar as galerias, tem que ocupar a rua. Tudo que puder ser ocupado tem que ser ocupado porque as forças de opressão e as forças do grande capital, né, que a gente não está falando dos pobres, da classe média baixa, da classe média média, a gente está falando dos bilionários, né? São os 1% que detém o poder e o capital que 99% não tem, né? Então, E devem beber de outra água, né? E deve respirar outro ar. é isso. Porque chega uma hora que fala, né? Que a gente viveu aqui das queimadas em agosto, 2 meses atrás, 1 mês atrás. Que tão, Acho que não tem nem 1 mês, né? Começou a chuva tem 2 semanas, a gente já tá tão feliz que parece que de tem forma muito tempo. ridícula estão construindo foguete para fugir, isso, né? Assim, é meio absurdo O isso. plano é deixar isso aqui, né? Porque só assim que faz sentido. Porque na hora que chega na água que a gente bebe, no ar que a gente respira, ou eles estão selados dentro de casa, com como é que chama isso? Sei lá, esterilizadores de ar e água num outro filtro, né? Debaixo da terra, não sei onde que eles estão. Mas é isso. E até que ponto a gente consegue ignorar isso? E isso talvez seja o que mais me choque dentro dessa construção da narrativa do bolsonarismo e tal, que é... Você gosta de viver? Eu tenho pensado muito nisso, assim, que o caminho são todos e é tentar mobilizar os 99% para olhar para o que 1% está fazendo, né? Acho que... Eu acho que, para mim, assim, fica muito complexo, mas ocupar todos também não significa ocupar todos os espaços da mesma forma. Eu acho que um exemplo, assim, de repente, para a gente pensar e refletir, né, as universidades, por exemplo, a gente ocupa desde muito tempo, começa a ocupar como cotista, e só que ainda temos várias questões dentro da própria universidade que muitas das vezes tem que se discutir a permanência, a entrada, a permanência. E são vários processos, porque me parece que a gente cota como exemplo para entrar, né? E depois a gente começa enfrentar, né, algo que muito dramático às vezes para nós estou falando enquanto indígena, é um exemplo do meu filho, né? Meu filho, ele entrou na engenharia ambiental por cota, claro. E aí eu lembro que ele, depois de 1 ano, ele me ligou e falou para mim, mãe, eu vou desistir. E aí eu perguntei para ele por que ele queria desistir. Ele falou que ele não estava acompanhando os colegas que estão lá na sala com ele, porque ele ficou frustrado, porque, na verdade, ele achou que por ele não ter estudado na escola particular, olha o pensamento, e ele é jovenzinho, na época ele completou 18 anos e já entrou e ainda é jovem. E aí ele falou, é porque eu não estudei na escola particular, por isso eu tive essa dificuldade de acompanhar os colegas. Aí eu falei, tá, você quer trancar, você quer desistir? Ele falou, eu não consegui, porque é muito difícil, cálculo de física e química para mim. Eu falei, ok, então desiste, tranca sua faculdade e pensa o que você vai fazer. Aí ele falou assim, mãe, eu vou voltar para a comunidade. Eu falei, quer dizer, ele falou, ele mora na comunidade, né?
Aí ele falou assim, eu vou dar um tempo. Eu falei, dá um tempo. Dá um tempo, mas a questão é o seguinte, você vai dar um tempo, mas participa do movimento indígena. Aí ele falou, tá bom. E aí eu lembro da Célia Chacriabá, que ele sempre fala que a faculdade dela, muito importante, é o movimento indígena, né? E aí eu falei para ele ir, não, aí ele falou, tá bom. E aí uma vez eu chamei ele, eu falei, ele ficou frustrado, ele ficou decepcionado. E eu acho que aí, só vou beber uma aguinha. Eu lembro que ele falou para mim assim, ele ficou muito frustrado, decepcionado. Eu entendi, né, por que ele ficou decepcionado. Primeiro, que na cabeça dele, ele não ter dinheiro para entrar na escola particular, na cabeça dele, ele se sentiu inferior. E aí eu falei para ele, não, filho, eu falei, aí, por isso que a base é muito importante. Nosso conhecimento é muito importante, independente do conhecimento tradicional dos quilombos, dos ribeirinhos, da comunidade independente. Eu acho que isso, para mim, me deu essa lição, né, de conversar com meu filho. Aí eu falei para ele, olha, filho, é o seguinte, não é que você não tem capacidade de enfrentar a universidade dessa forma. É a universidade que não tem capacidade de te receber dentro do seu conhecimento enquanto Guarani. Por quê? Porque para nós, cálculo de física e química tem a ver no dia a dia, quando a gente pede permissão para tirar um pé de árvore para fazer uma casa, a gente sabe que a gente vai danificar aquele, vai impactar aquilo. O mínimo que a gente pode fazer é dizer que a gente vai impactar aquilo, pedir permissão, agradecer os espíritos daquele local para a gente utilizar para nossas necessidades. Isso é uma troca, não é uma troca, seria um recíproco de entendimento. E a gente faz isso. A gente faz no dia a dia, pedindo permissão para tirar uma árvore, para fazer um bichinho de madeira, a gente sabe aonde tirar, em que momento, em que lua. Tudo isso tem a ver com o futuro. A gente pensa muito no futuro para a gente fazer. Então, tem esse cálculo de física e química o tempo todo nesse movimento de conhecimento, né? Que quando a gente vai fazer uma obra de arte, né? Por isso que é importante o fazer é o conhecimento, praticar o conhecimento. E aí, voltando em relação ao meu filho, eu falei para ele, olha, não é você. Aí eu expliquei para ele, né, como é que aonde que está esse cálculo de física e química no nosso entendimento enquanto povo guarani. E aí ele falou para mim, é verdade, mãe. Eu falei, é verdade. Eu não estou dizendo que o professor não pode ensinar o cálculo de física e química dessa forma que eles estão ensinando hoje. Eu estou dizendo que poderia também escutar, né? Coisa que não se faz na universidade. No campo da arte também. Tem esse pensamento ocidental, ela tem muito essa visão de arte, que é aquele que é importante, o que é importante e o que não é importante para o mercado, né? Não sei, mais ou menos isso que eu entendo. E aí, voltando a essa relação do meu filho, ele falou assim, aí eu falei para ele, é importante você questionar isso na universidade, mas você precisa se fortalecer enquanto Guarani, enquanto povo Guarani, para você questionar a lacuna que existe lá. Não estou dizendo que a universidade tem que mudar tudo, não. Eu estou dizendo que você tem que saber se somar e entender também quem é você, não para tirar o que você traz, ou apagar o que você traz, e sim fortalecer o que você traz, se somando esses dois
conhecimento, esses dois olhares, né? Essa disputa de narrativa, né? Então, esses dois não precisa se disputar, precisa se somar. E aí onde eu fiquei pensando hoje, aí ele parou, ele foi, trancou a faculdade, ele foi trabalhar de motorista na comunidade, e depois ele começou a participar do movimento, ele ia para Brasília e ele começou a participar. Agora, ano passado, ele entrou de novo, ele entrou de novo na faculdade e ele agora está continuando. E agora ele está começando, inclusive, a dar palestra para os colegas, para as pessoas que estão estudando com ele. E agora, mês passado, a universidade, na sala dele, foram lá fazer ajudar a comunidade para fazer casa, né? Casa de estuque mesmo para a comunidade. Eu achei muito interessante esse movimento agora, né? Por isso que é importante o tempo e também essa escuta e também o próprio diálogo, né? Porque na minha curadoria eu fui entendendo essa lógica também, que todos os espaços, o tempo todo é uma disputa de narrativa, e também a narrativa a gente precisa negociar, né? O tempo todo a gente tem que negociar e também escutar e também mediar essa narrativa. Eu acho que isso, para mim, assim, na minha experiência enquanto curadora, eu fiquei muito pensando dessa lógica, e enquanto indígena também, eu, curadora, eu preciso fazer também tradução, porque isso é o mais complexo, que muitas das vezes, por exemplo, uma imagem que é importante para mim pode ser que não é importante para a galeria ou para o museu, né? Então, essa é uma questão que pode, eu diria, uma tradução, porque tem a ver com o meu entendimento enquanto povo indígena, ou enquanto guarani. Eu acho que, para mim, assim, ficou muito interessante isso, porque eu acho que é uma questão importante para a gente refletir quando a gente vai mexendo nesse vespeiro de várias coisas, né? Que eu acho que no campo da arte é isso, né? Por isso que as políticas públicas ela precisa ser discutido com maior densidade e também com maior público, digamos assim, desse financiadores, porque eles precisam se empenhar, porque não é financiar aquilo que é importante para a instituição, mas sim é importante para a comunidade. E isso pode fazer transformação, sim. Com certeza, sim. É outra parte de outra lógica, né? De outro pensamento. O nosso tempo acho que está meio chegando no limite. Eu até queria conversar mais, queria escutar mais, queria poder puxar mais o assunto, mas eu acho que também, senão vai ficar muito grande o podcast. Queria ver se vocês têm alguma fala assim, que vocês queriam fazer para encerrar, para amarrar a história, porque acho que já deu tempo aqui nosso também. Você quer fazer algum comentário para a gente encerrar, Sandra? Chica? Não, queria agradecer, Sandra, por compartilhar. Assim, foi muito bom poder ser escuta aqui, ao vivo. E Binho, pelas perguntas, e todo mundo que faz esse junto aqui, que é um punhado de gente, né? Eu também quero muito agradecer pelo convite, e eu fico muito feliz de poder compartilhar essa reflexão, e também agradecer a Funarte, né, nós recebendo esse lugar, e todas a equipe, né, que trabalha e que ocupa esse espaço. E eu acredito que é muito importante essa escuta, esse encontro, essa soma, né? Porque é assim que a gente vai transformando, ocupando todos os lugares, né? Ocupar de uma maneira diferente também. E eu costumo dizer que quando a gente se soma, a gente amplia, né? A gente amplia o tempo, a gente amplia o espaço, a gente amplia pessoas, quando a gente vai se somando, né? Eu acho que, para mim, essa ideia de soma
ela é muito importante, porque a ideia de soma, porque a gente não troca, né? Às vezes eu costumo muito assim escutar as pessoas falar que vamos trocar. Eu acho que a gente não troca. Tem certas coisas que a gente troca, mas para mim fica muito essa ideia de encontro. Nós estamos aqui 3 pessoas com trajetória diferente, com perspectiva diferente, mas quando a gente se encontra, a gente vai circulando essa nossa conversa e até mesmo a nossa reflexão ela se amplia também, né? E eu acho que isso para mim fica muito assim, gratidão por isso também, por independente das pessoas na qual eu também já conversei, já escutei. Eu acho que essa ideia de a gente se somar, né? E isso é um desafio para todos nós. Verdade. Eu agradeço demais, assim, para mim eu adoro fazer essas mediações porque sempre é um lugar de aprender muito, de muita escuta. E tenho certeza que essa conversa ainda vai reverberar muito em mim, assim, para além desse dia de hoje. E acho que a gente vai apresentar uma coisa muito legal para quem vai assistir, porque é muito importante escutar você, Sandra, e muito importante também ter a visão da Chica, né? Se discute tão pouco artes visuais em outros parâmetros, né? É tão importante a gente ter essas conversas. Então agradeço a equipe aí que fez toda a parte técnica, agradeço o Junta e a gente fica por aqui. Muito obrigado. Obrigada.